Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Foodcast PMG, o podcast do Food Service. Você que tem pizzaria, restaurante, lanchonete, pizzaria, hamburgueria, não importa o segmento em que você atua. PMG há quase 30 anos no mercado, quase 2.000 itens, algum item nós vamos ter para atender a sua necessidade. 5645-0000, liga, a gente vai designar um representante para te atender. São Paulo, interior, litoral, faça o seu pedido, receba na porta do seu estabelecimento. Ao meu lado eu tenho o Edilson, que vai falar um pouquinho aí do canal Foodcast. A palavra é contigo, Edilson, manda bala. Edu, show de bola, Edu. Mais uma vez aqui conosco, muito obrigado. Edu, você falou um item, pode ter certeza, vários itens a gente tem aí para atender o teu estabelecimento. Bares, restaurante, pizzaria, cozinha industrial, hamburgueria, enfim, todo o canal Food Service. Certeza, teremos diversos produtos para entregar aí no teu estabelecimento, tá bom? Edu, e hoje nós vamos ter aqui uma aula, tá? Uma aula para você que tem aquela interrogação, aquela dúvida no que eu vou empreender, o que fazer, como fazer, onde fazer, o que eu faço. Hoje vai ser uma aula, tanto para vocês quanto para a gente, para muitos empreendedores, microempreendedores, empresários, e é por isso que nós convidamos aqui, Edu, nada mais, nada menos do que a Sebrae, aqui representado por duas parceiras nossas, que é a Marília e a Ângela. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Ótimo. Seja bem-vindo a mais um episódio, tá? Então, é com muita gratidão que nós recebemos vocês aqui para esse bate-papo. E, Edu, eu vou falar um pouquinho aqui, ó. Olha só o currículo dessas meninas aqui. Será que são feras? Será? Eu vou falar aqui da Marília. Gente, a Marília é consultora de negócios no Sebrae e especialista em marketing digital, mídias sociais. Graduada em Design Gráfico com MBA em Marketing Estratégico, possui 30 anos de experiência profissional e atua oferecendo consultorias e capacitações para microempresas e pequenas empresas. E aí, o currículo dela é bom ou não? Monstro, hein? Monstro, né? Tudo bem, Marília? Tudo ótimo. Maravilha. Obrigada pelo Olha, convite. Parabéns por esse teu currículo aqui. Agora, Edu, fala aí o currículo da Ângela. A Marília está bem acompanhada, né? Ângela Martins é analista de negócios no Sebrae São Paulo, especialista na área de atendimento ao cliente voltado à gestão empresarial, graduada em administração de empresas e com MBA em gestão de projetos. Possui 25 anos de experiência profissional e atua oferecendo mentorias e capacitações para micro e pequenas empresas. Seja muito bem-vinda, Ângela. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. É um prazer ter vocês aqui. Realmente hoje vai ter uma aula aqui. Aula. Né? Sebrae, conta pra gente o que é o Sebrae, desde quando que existe, qual que é a função do Sebrae. Eu tenho essa dúvida, o Sebrae é um órgão público, é privado? Explica pra gente um pouquinho da história do Sebrae. E essa não é a tua dúvida, é a nossa dúvida. É de então, todo agora, monte de todo gente. mundo. Agora, de Muitas fato, eu vou saber. Na verdade, é uma pergunta comum que a gente recebe diariamente. Quem ainda não tem, né, não está muito próximo da gente, chega com essa questão. Uhum. O Sebrae já existe desde 1972, então a gente está comemorando já aí quase 52 anos. Uhum. Ele foi criado originalmente como um órgão do governo, mas depois se separou. Hoje é uma entidade totalmente independente, entre aspas. Por que entre aspas? Porque a gente presta conta, sim, para o governo em termos do que a gente faz com o dinheiro público que a gente recebe. Uhum. Então, assim como SESI, Senai, SESC, né, essas outras instituições que a gente chama que é o Sistema S, nós somos um serviço de apoio à micro e pequena empresa. Essa é a tradução, né, até da nossa sigla, Sebrae. Legal. E a gente recebe imposto recolhido sobre a folha de pagamento das médias e grandes empresas. O governo recolhe esse imposto, repassa para o Sebrae para apoiar as micro e pequenas. Entendi. Então, funciona dessa forma. Okay. Como a gente recebe dinheiro público, a gente presta conta desse dinheiro que a gente faz com ele. Por isso, a gente tem muitas capacitações e cursos gratuitos, que é o retorno que a gente dá aí pro pequeno empresário, né, com o uso desse dinheiro. Mas a gente é independente na gestão, né? Somos uma empresa que tem as suas próprias metas também. Existe um conselho de empresários, né, que forma o nosso conselho diretivo ali, que
e estamos presentes aí no Brasil inteiro. Legal. Então, hoje o que sustenta, na verdade, o que sustenta a Sebrae é o Sebrae, isso, o Sebrae. O que sustenta o Sebrae, então, é parte dos impostos das médias e grandes empresas e parcerias que vocês que conseguem aí no decorrer de alguns serviços. Sim. A gente vende alguns produtos também, né? Temos alguns cursos pagos, temos eventos, a Feira do Empreendedor, que é um grande evento que a gente faz também para levantar, né, dinheiro, né? Também receita, no caso. E então, assim, na verdade, a nossa meta, a gente é uma instituição sem fins lucrativos, né? Então, na verdade, o que a gente quer realmente é apoiar o pequeno empresário, né? Que vem até nós e a gente vai fazer de tudo para apoiar ele. E mesmo quando tem um curso ou mesmo uma solução paga, ela é subsidiada de certa forma, né? A gente nunca vai ter um fim lucrativo ali, a gente não está visando lucro, não é esse o papel. Se tem um custo, é para cobrir... A gente vai cobrir o que precisa ser coberto, né? Às vezes de material didático, dependendo, né, contratação às vezes e tal, e é isso, assim. E o brasileiro é realmente um empreendedor nato? Ou ainda temos muito a caminhar a isso, comparando com o mundo? Não sei se vocês têm essa experiência aí de outros países no mundo, mas o que a gente imagina que o brasileiro arregaça as mangas e mete a cara. É isso. Mostrou isso. A gente tem uma característica empreendedora, né? Em geral, assim, o brasileiro aprendeu a se virar na diversidade, né? Nos problemas que muitas enfrentam. O grande desemprego acaba trazendo muita gente, né, para o lado empreendedor, porque às vezes não consegue emprego e resolve empreender. Muitas vezes é a porta de entrada. Entendi. Mas eu acredito que a gente também tem características aí no nosso povo que, né, traz muita força para esse empreendedor ser resiliente ali, né, e persistir e querer que faça que o negócio dê certo, assim. Aí, até complementando a sua pergunta, depois da pandemia, teve um aumento de 53% de empresas formalizadas como mês. Como mês. E nesses 50%, qual foi o segmento que mais aderiram aí as empresas? Olha, de forma geral, a gente, como mês, existe uma lista, né, de atividades específicas. Então, dentro serviços, comércio e indústria, então a gente são atividades que abrangem esses 3 setores. Deve ser muito pulverizado, né? Muito, totalmente. Muito. O pessoal arranja atividade para fazer. Sim, né? Inclusive se você analisar a lista de atividades permitidas pelo MEI, você até se surpreende, que assim, é uma diversidade bem grande de atividades. Legal. Então tem, assim, de fato é bem diverso ainda. Agora, por exemplo, quando a gente fala Sebrae, a gente imagina, o cara tá com uma dificuldade, não consegue entender qual a melhor maneira de fazer algo na empresa dele, ou às vezes o cara sabe que ele quer empreender, mas ele não sabe aonde, o que ele vai fazer. Vocês conseguem dar esse auxílio? Às vezes o cara é SLT, não quero mais essa vida, eu quero ter meu próprio negócio, mas eu não sei o que fazer. Isso é possível? O Sebrae consegue dar esse norte para a pessoa que está a fim de empreender? A gente orienta ele como começar esse processo, né, de pesquisa, de análise, de olhar para o mercado, procurar dados, informações. Temos alguns cursos também de montar um modelo de negócio, né, um Canva, que seria ele começar a projetar mesmo no papel ali o formato dessa empresa, porque às vezes ele vem, às vezes, com uma ideia inicial, às vezes com 2 ideias muito diferentes, né, e quer saber qual que vai ser validada ali. Então a gente traz ele para a sala de aula, numa capacitação, coloca ele ali para, né, projetar essa empresa num papel ali, um plano mesmo, para ele ter uma visão mais concreta do que ele está, né, planejando, assim. E temos vários e vários cursos, até em EAD no nosso site, que fala sobre os segmentos também, de alguma forma, né? Alguns são dirigidos por segmento, outros são mais amplos. Temos um Data Sebrae também, que é um site só sobre dados estatísticos, por exemplo, e está disponível para todo mundo, né, que é interessante, que dá para entender sobre todos os segmentos, todas as áreas, os números ligados ali a estatísticas de vários tipos diferentes.
que ajuda também a tomar uma decisão, ajudar, né, nesse processo de decisão. Então vocês têm Né, a gente dados reais tem do dados que reais. acontece na vida real e falar, olha, Sim. você vai por esse caminho que você vai conseguir ter sucesso. E além desse database Sebrae, nós temos também um portal que chama Ideias de Negócio. Também E ótimo dentro também. desse portal Ideias de Negócio, além de ideias de tendências, né, as últimas tendências, as profissões mais escolhidas da semana, então ele vai fazendo, ele tem ali também, você faz uma busca por segmento, então tem desde bem-estar, saúde, mercearias, automotivo, e aí ele consegue ali, seleciona, tem uma lista ali de atividades, ele seleciona uma atividade e vai trazer tudo o que ele precisa saber, desde as informações tributárias, a parte logística, maquinários, equipe, então é super completo. Então esse portal Ideias de Negócio, para quem ainda não sabe o que empreender, ele traz também uma base assim, incrível de informações. Eu entendendo aqui, às vezes o cidadão ele já vai com um foco. Só que aí vocês forçam ele a imaginar, é isso mesmo que você quer? O segmento que mais cresce hoje, eu apresento estatísticas. E aí você força ele a pensar um pouco mais. E aí ele ter, de fato, uma decisão no que ele vai empreender, não é isso? Sim, porque ele precisa estar muito certo, né, dessa decisão. Envolve, às vezes, investimento, envolve realmente ali, né, você se dedicar àquele negócio. E muitas vezes, quando você está em dúvida, é arriscado, pode ser um pouco arriscado às vezes você vai na onda de alguém que tá te falando, investe naquilo. Será tem mesmo? Muito isso, né? né? Tem muito. Então, a gente precisa trazer ele um pouquinho, assim, senta aqui, vamos respirar, calma, e vamos, né, juntos te ajudar de alguma forma. E o que dá mais certo hoje? Às vezes tem essa questão de, eu tô na onda de outra pessoa, eu vou ser subsidiado porque eu tenho a ideia e ele tem a parte de finanças. O que dá mais certo hoje? Você empreender sozinho ou em conjunto? Depende. Depende. Tem aquele que quer se arriscar sozinho, até porque às vezes não aceita a opinião de outras pessoas e que quer fazer tudo da cabeça dele, com a ideia dele, etc. Só que ele vai ter um trabalho em dobro, às vezes, ou triplo, né? Porque ele vai ter que se dedicar muito mais tempo à empresa e assumir mais responsabilidades sozinho. Quando você vai, né, para uma sociedade, tem alguns problemas que podem surgir pelo conflito natural que existe, né, de pessoas diferentes ali, mas também tem um benefício de você dividir a carga, né, dividir o trabalho. Que é pesado, principalmente no começo, né? Sim, e também se complementar, que às vezes você tem características que falham, né? Então, assim, a experiência do outro vai te complementar. Às vezes tem alguém que é muito bom em finanças, em números, e o outro que não quer nem saber, nem quer olhar para esse lado. Então, uma sociedade traz benefícios também. Né? Então, depende. Tem negócios, os dois pesos, tem os dois pesos. Mas olhando assim, acho que uma sociedade é aquilo que falou. Você disse, eu sou muito bom em finanças, mas o Eduardo é muito bom na área comercial. Então, os dois, lógico, vão ter conflitos. Sim. Mas a gente vai trabalhar aí com as nossas características. Sim. Eu acho que, me corrija se eu estiver errado, mas parece que a gente tem, infelizmente, ainda um alto índice de empresas que abrem e acho que no máximo em 2 anos fecham, porque não consegue ir para frente. Isso é falta de instrução, é porque o Brasil é muito difícil para o empreendedor. O que faz com que, de repente, grande parte dessas empresas, depois de 24 meses, não estejam mais ativas? É a falta de planejamento. Planejamento é o essencial para o cara... É o ponto crucial do negócio, é o planejamento. Porque é do planejamento que ele consegue levantar informações, né, desde o público, qual é a proposta de valor dele, como ele vai se relacionar com os clientes, qual que serão os custos envolvidos no negócio, as atividades que serão executadas, parcerias que ele pode buscar, né, qual será a fonte de receita. Então, essa é a base de um planejamento. E o planejamento não quer dizer que ele tem que ter um caminhão de dinheiro. Ele pode começar pequeno, se ele souber que aquilo foi definido para
talvez depois escalonar isso, né? Isso, porque assim, a partir quando ele começa a estruturar essa ideia, ele começa a elaborar um planejamento, ele tem uma visão do que ele precisa para iniciar esse negócio, né? E aí ele consegue também ter o olhar da viabilidade do negócio dele. Então é um planejamento que vai mostrar isso para ele, se essa ideia dele é viável ou não, né? Se ele tem essa capacidade, né, de iniciar esse negócio com aquele valor que ele tem. E além do planejamento, quais são as características de um bom empreendedor? Fala, olha, vamos por esses caminhos que vocês vão se dar bem. Porque tem aquele que sempre tem muito dinheiro e não tem um planejamento, não tem uma característica de um empreendedor, de um empresário, e tem aquele que tem um sonho, e esse sonho se torna realidade. Sim, eu trouxe uma colinha aqui para me ajudar. Vai responder essa pergunta, porque eu sabia que você ia me perguntar algo assim. Bom, é que o Sebrae, né, a gente tem nosso principal curso de capacitação para empreendedores, ele é focado no comportamento empreendedor. Muito mais do que em características técnicas, né, de conhecer finanças, conhecer marketing. Então, né, a gente fala que as principais características mesmo do empreendedor de sucesso são 10. Ó, Marília, então peraí, Somos você 10 que está nos assistindo. características. Ó, são 10 características. Então anotem as características para ser um empresário de sucesso. Isso aí. Se você não tem, pode trabalhar para que tenha. Pode, Sim. exatamente. Número 1. Busca de oportunidades e iniciativa. Muito importante. Número 2, correr riscos calculados. Você precisa saber, né? Arriscar. Onde arriscar, mas sabendo onde você está pisando, não é sair arriscando por aí. 3, exigência de qualidade e eficiência. 4, persistência. Comportamento. Essa quarta aqui, né? persistência. Ó, isso aqui, ó, vale para você, representante PMG, viu? Porque só vou cortar um pouco, tá? Na PMG, eu costumo dizer que você precisa insistir e persistir sempre. Não só na PMG. Tem que ser sempre insistente e persistente. Mas, ó, porque a gente sempre traz aqui um adendo quando a gente fala de persistência, gente. Não confundam persistência com teimosia. Exato. Porque o teimoso é aquele que faz e tá errando, mas continua fazendo do mesmo jeito. Agora, a pessoa persistente, quando ela vai mensurar o que ela tá fazendo, e se ela errou, ela vai entender o que ela fez de errado, e ela vai mudar a rota. Ela vai continuar fazendo, mas de uma outra forma. É mudar a estratégia. Mas não pode parar. Mas não pode parar. Se na primeira barreira você parar, então desculpa, não vai. Isso aí. Agora, quinta. Quinta, comprometimento. Então, Você precisa estar comprometido com você mesmo, né, em primeiro lugar, mas também com as suas metas e objetivos. Principalmente agora que muitos estão trabalhando de home. Sim. 6, a sexta. Busca de informações. Você precisa estar sempre em busca de capacitação, de informação, estar antenado, ver no que está acontecendo, o que o mercado está dizendo, tendências, né, em geral. A sétima característica, estabelecimento de metas. Muitíssimo importante. A gente tem que saber como estabelecer essas metas. Metas que sejam, né, não acessíveis, desculpa, mas a palavra que a gente usa, tangíveis, mensuráveis, né, específicas. A gente tem que saber exatamente o que você quer, quando, onde, como, né, para onde vai, e também com números. Você quer chegar aonde, né? Quanto você quer faturar por mês? Qual que é a sua meta? Isso daí é importantíssimo. É importantíssimo porque nós temos mais de 450 representantes e a gente costuma passar alguns os feedbacks para eles, que tem pessoas que entraram na empresa hoje e parece que estão há 10 anos na empresa. Da mesma forma, tem pessoas que não têm esse foco, não têm metas, que estão há 10 anos e parece que entraram hoje. Então, assim, eu acho importantíssimo essa questão de metas, porque você precisa superar. Então, essa aí qual é a sétima? Essa é a sétima. Então, oitava, planejamento e monitoramento sistemático. Então, a gente precisa aprender a planejar, ser um bom planejador. E também como monitorar e controlar ali esse planejamento. Persuasão e rede de contatos, que é muito importante, né? O famoso networking. Já tem 2 contatos fortes aqui, Edu. 2 contatos fortes aqui. Ótimo. E a 10ª característica é a independência e autoconfiança.
Legal. Então, assim, dessas características todas, a grande maioria, né, tá ligada ao nosso comportamento, é muito mais comportamental, né, e é essa postura nossa, né, perante aí essas características que leva ao sucesso. Isso que eu tô falando, gente, não veio da minha cabeça, né? Na verdade, é uma metodologia que o Sebrae utiliza num curso chamado Empretec, é um curso muito famoso que existe há 30 anos, que foi, a metodologia dele foi criada pela ONU, né, com pesquisadores, estudiosos das principais universidades do mundo, que chegaram através de pesquisas nessas 10 características. Então, e através dessa... um estudo psicológico existe, também, né? é algo que foi criado há muito tempo atrás, começou no pós-guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, através de análise. Por que alguém faz sucesso e outra pessoa não faz sucesso? Por que o empreendedor, um se dá bem, uma empresa cresce, evolui e outra não? Depois da guerra, teve um grande volume de pessoas que começaram a empreender também, né? Depois de uma grande... Igual teve na pandemia, a gente pode perceber esses movimentos. E aí eles entenderam que precisavam capacitar esses novos empreendedores, né? Nesse comportamento, nessa mudança de comportamento. Então, em muitos momentos, a gente precisa virar a chave. E o Empretec é um curso que vale tanto para aquele cara que ainda não sabe o que vai fazer, né? Não vai estar perdido também, às vezes precisa ter um rumo na vida, como para aquele que às vezes já está ali, já está estabelecido, tem 30 anos de empresa, mas chega um momento que você fala assim, peraí, tá na hora de eu mudar. O que eu estou fazendo de errado? Por que as coisas não estão indo tão bem como ia antigamente? Ou, né, dá para, em vários momentos da vida, se encaixar. Um curso como esse é um seminário intensivo, são 60 horas durante uma semana, são 6 dias de imersão total, com, né, práticas dinâmicas, e é um curso muito, realmente, assim, que muda vidas. Né? Eu fiz, por acaso, em janeiro, recentemente, a Ângela também fez. Eu fiz em setembro. Em setembro, a gente, né, somos empretecas, e é algo que a gente tenta levar para todo mundo. Assim, sempre que a gente fala de Sebrae, a gente fala de Empretec junto, praticamente, porque a gente entende como isso faz diferença na vida da pessoa mesmo que participa. Vocês saberiam, hoje as mulheres já estão... são maioria, por exemplo, em cursos superiores. No empreendedorismo também as mulheres estão dominando, não, estão muito abaixo. Como é que é essa divisão de empreendedor entre homem e mulher? Eu acredito que cresceu muito, né? Não tenho números agora, assim, exatamente para dizer, mas a mulher, ela tem uma característica forte, acho que principalmente na categoria, olhando para os MEIs, acho que grande maioria, né, são mulheres, que às vezes começa na cozinha de casa, né, empreendendo, fazendo ali um doce, um brigadeiro, alguma coisa, porque a mulher, ela é muito assim, olha, preciso pôr dinheiro em casa, preciso, né, complementar às vezes a renda, mas a gente também tem percebido, além dessas mulheres que às vezes eram donas de casas, né, e passam a empreender, que a mulher está mais se apropriando também de outras profissões, entrando em áreas que às vezes era majoritariamente, né, masculina, e hoje as mulheres estão invadindo. Eu acho que esse empoderamento feminino, que é uma onda, né, crescente, está sendo muito benéfico também para o lado do negócio, das empresas. Legal. Então isso acho que acaba refletindo nos números, assim. Legal, bacana. Né? Edu, olha quem chegou aqui. Olha, a Marília começou a falar em empreender, aquela mulher que faz na cozinha de casa, eu comecei a ficar com fome, a gente está num foodcast. Chegou o quê? Chegou a pizza. Chegou uma pizza, mais uma vai pizza. ter uma pizza. Sabe, meninas, o bom de fazer o podcast aqui, porque a gente tem vários parceiros, ó. Essa aqui é a Pizzaria da Natália, é um cliente nosso, um cliente super fiel. Tá cheirosa, hein? Ó, tá, nem tá cheirosa, hein? Então, olha, tá pizzaria da Natália. Vou até falar aqui, ó. Instagram, Edu, já segue lá. Gemerson, Rafa, Marília, Ângela também, já segue lá, ó. @
Pizzaria Natália Oficial. Pizzaria Natália Oficial. Esse é o Facebook. Exato. Tanto o Facebook quanto o Instagram, tá? Então, essa pizzaria fica onde? Fica na Zona Sul de São Paulo, ali, Extrema Sul, próximo Vila Natal. Deixa eu ver aqui, Edu. Deixa eu ver o telefone aqui. Vai estar aqui, gente, ó. O telefone tá aqui, ó. 5199-7727 e o 5199-7722 tem mais olha quantas opções. 5971-3618 e tem o WhatsApp também, que é o 99516-3531. Vai estar aqui no campo para vocês seguir as redes sociais e fazer também o teu pedido na Pizzaria Natália, que fica lá no Extremo Sul, próximo da Vila Natal. Eu conheço, viu? O que será que tem aqui pra Vamos gente? ver? O que será? O que será? Rapaz, Oh, tá bonito, hein? Tá bonita. que é? Carne seca? Bom, Eu acho que é costela, hein? Eu acho que costela? Deve ser costela. Eu não sei, pô. Bom, carne seca, bom, vamos comer. Tá bonito. Deixa eu servir as nossas Tá bonito. convidadas aqui. Certo. Dá licença. Muito obrigado a todos aí da Pizzaria Natália e com certeza, Edu, vamos fazer uma visita lá, viu? Vamos sim, vamos. Certo. Aproveitando enquanto o nosso pizzaiolo Edu serve a gente aqui, isso aí tá bem caprichado, muita cobertura, obrigada. né? Tira uma dúvida pra gente. Às vezes o empreendedor, ele quer abrir uma empresa e fica aquela dúvida. O que eu vou abrir? Porque eu não entendo se é o MEI, se é o ME, o EPP. Quais são as diferenças e por onde iniciar a abertura de uma empresa? O primeiro passo é entender, né, qual é a atividade que será exercida e a base dele, né, ele tem que ter ali uma estimativa de quanto ele pretende faturar. O porquê? Porque para que você consiga definir, né, por exemplo, se a sua empresa vai se enquadrar como MEI, ME ou EPP, né, ele está ligado, né, principalmente para se enquadrar como MEI, existe uma lista de atividades permitidas. Então, quando a gente fala de atividades, né, ele pode se enquadrar como MEI. Quando a gente fala de profissões, né, que requer uma regulamentação específica, não é uma atividade permitida pelo MEI. Então, nesse caso, ele vai se enquadrar num outro tipo de empresa, entendeu? Mas ele pode ser optante pelo Simples Nacional, que é um regime tributário, e ser uma ME ou EPP. Agora, qual é a diferença quando eu sou MEI, ME e EPP? É o limite de faturamento. Então, o MEI, ele pode, além das atividades específicas, né, ele pode faturar até 81 mil. Quando ele é uma ME, ele pode faturar até 360 mil. A partir de 360 mil e 1 a 4 milhões e 800, ele é uma EPP. Então, a diferença é o faturamento e o tipo de serviço também. Exatamente. Eu achava que tinha a ver só com faturamento. Para ele se enquadrar, né, dentro do Simples Nacional, né, a empresa ela pode ser Simples Nacional e se enquadrar dentro desses três, né, no caso, como MEI, ele tem algumas regras específicas, mas ele também se enquadra dentro das empresas optantes pelo Simples Nacional. E a tributação? Vamos dizer que nesse exato momento eu sou um MEI. A tributação, ela varia de acordo... Não vou falar MEI, vou falar... vamos começar pelo MEI. A tributação, ela também é de acordo com o meu faturamento ou não? É bem diferente. No caso, o MEI, ele tem esse limite de faturamento, né, até 81 mil. Lembrando que no ano de formalização, esse valor ele é proporcional, certo? E aí, o MEI, ele paga um imposto fixo dentro de cada ano. O que ele está pagando dentro da guia? Essa guia, ela não é só um imposto, ela também é uma contribuição. Então, dentro dessa guia fixa, está inserido, né, 5% sobre o salário mínimo daquele ano. Quando ele tem uma atividade de prestação de serviços, ele paga um valor de R$ 5,00 de ISS, que é Imposto sobre Serviços. E quando ele tem também inserido uma atividade de comércio ou indústria, ele paga mais R$ 1,00, que corresponde ao ICMS, que é um imposto estadual. Sabia dessa, Edu? Eu tô falando para você, eu achei que era só o valor de faturamento, que tinha regra e, enfim. Agora, quando você pula uma etapa, vai para uma categoria superior, é da mesma forma? Não, aí é já diferente. muda, aí as coisas já mudam. Por quê? O buraco é mais embaixo, o faturamento é maior, o imposto... O que é muito importante que os empresários entendam?
Quando você é MEI, independente de você ter atividade ou não, então vamos supor que eu abro um MEI, mas a minha empresa ela ainda não está em operação. Né? Muitos empresários acabam abrindo o MEI nem tanto com o intuito de exercer mesmo a atividade. Às vezes ele abre porque ele tem uma opção de ter um convênio médico que tem um valor, né? Tem alguns critérios que, como PJ, você tem um valor mais barato. Não, né? Não existe mais isso, viu? Tem algumas regras que as empresas hoje, né? Por exemplo, tem que ter 6 meses da empresa aberta, então eles têm algumas exigências hoje, tá? Mas ainda existem alguns empresários que não têm atividade, abrem o CNPJ, mas não iniciam as atividades logo em seguida. E aí, independente de ter atividades ou não, esse valor, essa guia, ela deve ser paga mensalmente. Agora, quando é uma empresa, uma ME ou uma EPP, ele só vai ter o pagamento do imposto se ele tiver receita. Então, e aí ele paga uma porcentagem, tá, sobre o faturamento dele. Então é diferente do MEI que tem o pagamento ele é mensal, independente de ter operação ou não. Agora uma ME e uma EPP não. Teve faturamento, tem o tributo. Então ele tem que fazer planejamento, não sair atropelando, porque isso vai sair mais caro ainda para ele, Com né? certeza. Mas uma coisa que eu vejo sempre, assim, eu conheço bastante pessoas que é ME, ele gere o seu próprio negócio, vamos dizer que seja uma comissão. Uma comissão. Só que aí, até onde eu pesquisei há uns anos atrás, você não pode simplesmente misturar a tua conta física com tua conta jurídica. Aí tem uns trâmites para fazer isso daí. Como funciona? Tá. Quando a gente sempre recomenda que é crucial para que os empresários eles tenham um planejamento financeiro. Né? Então, o ponto inicial de um planejamento financeiro é a separação, né, das despesas pessoais e das despesas da empresa. Então, como que ele vai começar a fazer isso? Ele primeiro precisa listar quais são, né, todos os custos que ele tem pessoais para que ele consiga ter definido um salário, que é o que nós chamamos de prolabore. Então, para que ele consiga, né, pagar, para que ele possa suprir, né, todas as suas despesas pessoais, ele tem que fazer primeiro esse levantamento. Ok, ele fez esse levantamento. Depois ele vai fazer agora esse levantamento da empresa. Então, ele precisa entender, né, ali dentro do faturamento da empresa, dentro de todos os custos que a empresa tem, custos fixos, custos variáveis, quanto que ele pode, né, qual é a capacidade da empresa dele de pagamento, né, desse prolabore dele. Então, ele precisa ter, assim, né, um olhar, assim, crítico, obviamente. Então, ele vai, né, absorver, por quê? Porque esse prolabore dele, ele entra ali dentro da empresa dele como um custo fixo, que ele passa a ter, e isso vai impactar ali nos resultados dele. É obrigatório? Tem que ter o prolabore? Sim, o empresário ele tem que ter um prolabore isso é para lei. pagar as despesas. Por quê? Porque quando o empresário fala que ele quer ter uma distribuição de lucros, né, ali no final do exercício, para que ele tenha esse resultado, ele não pode todo mês ele tirar simplesmente ali o valor, ou ele simplesmente pagando as contas dele, né, misturado ali com as despesas da empresa. Então, por isso que é importante que o primeiro passo é que ele separe as contas, que ele tenha uma conta PJ, que ele tenha a conta dele de pessoa física. É né? comum acontecer dos empresários microempreendedores não ter essa gestão? Por que eu pergunto? Eu conheço várias pessoas que agora é onde a água bate no, né? Que você precisa fazer a tua declaração do imposto de renda. E aí tem essas misturas. Sim. E aí, conversando numa roda de amigos, aí eu preciso regularizar, porque tem isso. Geralmente acontece muito de não ter esse controle? Sim, é muito comum. Principalmente os MEIs, eles não costumam, porque o MEI, ele não é obrigado a emitir nota fiscal quando ele presta serviço ou realiza qualquer operação para pessoa física.
Quando que ele é obrigado a emitir nota fiscal? Para pessoa jurídica. Então, ele acaba tendo ali o rendimento e não faz um controle, né? Então, geralmente, o que entra na conta, às vezes ele anota ali, né? Ou quando ele emite nota fiscal, ele considera aquilo como um faturamento. Então, geralmente, ele não tem ali, ele não espelha a realidade de quanto efetivamente ele está recebendo, né? Qual que é o rendimento dele, um rendimento tributado, no caso, até para no final no início do próximo ano, ele entregar uma declaração anual de faturamento. Porque a partir dessa entrega da declaração anual de faturamento da empresa, é que ele vai mensurar se ele tem ou não que entregar uma declaração de pessoa física. Então, existe ali uma memória de cálculo específica, né? Principalmente quando o MEI tem uma conta específica que ele faz para saber se ele está dentro da obrigatoriedade ou não de entregar o imposto de renda. Eu acho que, claro, por exemplo, dependendo do que o empreendedor vá encarar o desafio, você tem controle de estoque, controle de horas trabalhadas, se for um setor de serviço, enfim, tem uma enormidade de controles que o cara precisa ter. Se ele fizer todos esses controles maravilhosamente bem e ele não tiver o controle da parte financeira, começar a misturar despesa pessoal com despesa da empresa, é o caminho do problema, né? Vai dar ruim, né? Eu tenho uma percepção de que tanto o empresário que consegue iniciar a empresa dele de pequenininho, crescer, e ter um certo êxito no que ele se propõe, como aquele que infelizmente começa e que fracassa, acho que os dois podem obter vantagem em buscar a ajuda do Sebrae, né? Porque mesmo aquele cara que consegue, de repente, depois de muito sofrimento, conseguir sucesso, talvez o caminho dele poderia ser N vezes melhor, mais suave, se ele não tivesse quebrado tanto a cara na vida, perdesse tanto dinheiro, porque ele não tinha a teoria de como fazer a coisa de maneira mais correta, né? Vai só na intuição? Beleza, tem muita gente que é forte demais na intuição, tem alguma daquelas características que você mencionou aqui, mas aquilo ali é a receita de bolo, né? Se ele não souber dosar bem os ingredientes, não vai sair nada, né? Uma forma é o cara pegar e buscar o conhecimento. O Sebrae está aí para ajudar esse cara que não tem noção, ou aquele que acha que tem noção, e mesmo aquele que está obtendo êxito, ele pode ter o caminho dele muito mais fácil, né? Se ele tiver o conhecimento necessário, né? Com certeza. Não pode parar, na verdade, né? De buscar esse conhecimento, né? E também saber que o Sebrae está ali para apoiar ele, né? A gente está de portas abertas o tempo todo, né? Nosso atendimento funciona no 0800 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, assim, mesmo que você não tenha um Sebrae perto de você, vá procurar, né, o nosso site ou o 0800. Qual que é o 0800? 0800 570 0800. É fácil, hein? Super fácil de decorar. Tá aqui, ó. 0800 570 0800. E o site? O site de São Paulo, sebraesp.com.br, mas tem um site nacional, sebrae.com.br. Ó, tá aqui, ó, na Super descrição. fácil também. Vocês têm um atendimento presencial, você deve ter várias bases aqui no estado de São Paulo. Tem ideia de quantas? No estado de São Paulo a gente tem 33 escritórios, mas temos 700 bases, postos, que a gente chama de Sebrae Aqui, que é um braço do Sebrae, em quase todas as cidades aí, né, nas principais cidades do estado. Aqui em São Paulo, nós duas estamos localizadas no escritório Capital Centro, que fica na República. Nosso atendimento é diário, você pode chegar lá no nosso balcão de atendimento e tirar uma dúvida a qualquer momento. Então, na unidade da República, se for até lá, consegue falar com a Marília e também com a Ângela para ter todo esse... Sim, com vários especialistas, curso, né? Várias pessoas que estão lá disponíveis para atender. A gente tem um público muito grande de MEI que vai até nós, principalmente nesse atendimento rápido, que às vezes ele quer tirar só uma dúvida, alguma coisa assim. Mas, além disso, a gente atende também o micro e pequeno empresário com consultorias individuais para entender realmente qual que é a necessidade dele e como o Sebrae pode auxiliá-lo. Então, a gente faz ali um diagnóstico inicial e orienta ele aí
no caminho, até traçar um plano de ação do quais são as melhorias que ele precisa implantar na empresa dele, em todos os aspectos, e acompanhá-lo também. A gente tem eu, por exemplo, como consultora, eu tenho uma carteira de clientes que eu acompanho ao longo do ano, de um ano para o outro. E aí, tá tudo bem? Tá acontecendo? Você conseguiu cumprir aquilo que você estava... Até para cobrar, às vezes, Forçar, é bom né? ter alguém ali, né, no pé, às vezes, para a pessoa mudar de atitude. Então, a gente tem esse acompanhamento bem forte, assim, de perto. Então a Marília mete a mão na massa também. Puxa a orelha. Sim, sim, legal, sim, bacana. é bom. Imagina a Ângela também. Porque assim, a Ângela, até achei bacana uma coisa que você falou, Ângela, porque quando você tem o ME, você precisa ter o teu salário, certo? Você precisa ter o teu salário para depois ter a distribuição de lucro líquido, correto? Sim, Acertei? correto. Sim. Ó, já vou abrir uma empresa. Depois desse curso aí, eu vou abrir uma empresa. Por que eu achei muito importante? Porque quando você vai falar com o microempreendedor, você fala assim, olha, pergunta, qual é o custo da pizza? Ele calcula o custo da pizza, mas ele não calcula a mão de obra dele. E isso eu vejo constantemente. Tá, mas quem fez? Ah, foi eu. E qual o valor da tua mão de obra? Ah, não, foi eu. É onde entra essa parte que você não tem o salário, ou seja, quer dizer que você está Exatamente. trabalhando de graça, quer dizer que você não tem o custo, aí quando chega na hora de fazer o fechamento, ele não computou o salário dele e a conta não fecha. Porque se ele tivesse um operador, ele iria pagar. E eu falo para você que hoje muitos empresários não conseguem mensurar se a empresa dele é lucrativa ou não. Quando chega no final, né, do ano, a gente pergunta isso. A sua empresa, ela tá, se você tem lucro? Ele não sei dizer. Ele fala, olha, eu não vejo nem a cor do dinheiro. Na verdade, não é que ele não vê a cor do dinheiro, né? Porque ele tá pagando as contas dele, né? Eu sempre pergunto, mas você tem outra fonte de renda além da sua empresa? Não. Você consegue pagar as suas contas todo mês? Consigo. Então, você vê a cor do dinheiro. Esse cara que tá nesse limbo aí, que tá perdido, ele é pior do que aquele cara que sabe, ó, eu tô com prejuízo X, né? Porque ele Exatamente. sabe o prejuízo dele, sabe o que pode fazer para tentar diminuir e consertar. Agora, esse que não sabe o que tá acontecendo, problema. é o pior Então, caso, assim, né? nesse caso, o que ele faz, né? Como que ele vai começar a fazer isso? Ele tem que começar a fazer os controles, Eu né? acredito que quando é familiar, tá iniciando familiar, é pior ainda, porque são Sim. vários custos que não tá sendo computado. Exatamente. E assim, ele não tem ali um parâmetro real mesmo, né? Ele não faz um fluxo de caixa, ele não faz um DRE no final do ano, que é o DRE é que vai trazer esses números para ele, né? Que é um demonstrativo de resultados do exercício. Então, é aonde ele vai levantar ali qual foi a receita dele, quais foram os custos, né? E aí ele vai mostrar ali para ele se ele conseguiu, né, pagar todas as contas fixas, todas as despesas, toda a mão de obra, né, dependendo da atividade, se é uma pizzaria, por exemplo, tem insumos, mão de obra. Então, assim, ali, e aí no final, o resultado do DRE é que vai mostrar para ele. A sua empresa teve lucro, a sua empresa teve prejuízo. Se ela teve lucro, aí sim é possível fazer uma distribuição, né? Talvez ele direcione uma parte ali para capital de giro ou para algum investimento, né? E uma parte ele direciona para distribuição de lucros. Certo. Ó, Edu, até, ó, Pizzaria Natália. Sabendo, né, Pizzaria Natália, sabia que vocês estariam aqui, tirando todas as dúvidas do microempreendedor, do empresário, enfim. Ele mandou aqui duas perguntas, duas dúvidas. Posso compartilhar com vocês? Claro. Ó, a dúvida aqui, Edu. Pizzaria Natália, tá? Como fazer as contas de um motoboy, porque ele recebe taxa e salário? Como pagar ele de maneira correta? Ele recebe taxa e salário. Como pagar de forma correta? Agora... Então, nesse caso, o primeiro passo é entender, né, qual que é o tipo de vínculo, né? Vamos supor que ele é um freelance, né? É um freelance que foi contratado. O recomendado é que eles façam um contrato, né, que registre essa operação, onde ele vai
colocar ali, né, qual que é a obrigação dele, quais são os dias que ele vai exercer esse trabalho, qual que é a jornada de trabalho dele. E é muito importante para que a empresa, né, tenha um resguardo, ela se basear na convenção coletiva da categoria. Né? Então, todas as atividades têm um sindicato e o sindicato, ele tem um acordo coletivo. E aí a empresa pode se basear nesse acordo coletivo, onde estabelece todas as regras, né, pertinentes à contratação de um empregado. Então, mesmo que ele não tenha um vínculo empregatício, ela pode usar isso como base para elaborar esse contrato. Como, por exemplo, o salário dele, o piso da categoria. Qual é o piso da categoria? Porque ela não pode pagar um valor de salário menor do que esse piso, em relação a taxas, a adicionais, custos, né, qualquer tipo de custo que ela tenha. Então, tudo isso fica muito claro dentro dessa convenção. Então, isso dá um direcionamento para ela e também resguarda, né, para numa eventual ação trabalhista, né, ela tem ali um documento base, né, para que acobertou ali aquela negociação. Então ele tem que buscar as informações para não fugir muito das regras. Exatamente. Isso daí também muda de cidade, de município. Sim. Ele tem que buscar as informações dentro do regime que ele trabalha. Exatamente. Show de bola. Eu acho que é até bom para manter uma competitividade, por exemplo. Se ela ficar pagando muito pouco, ela não vai ter fidelização desse motoboy. Esse cara vai, por exemplo... Você estava falando e imaginando, poxa, uma pizzaria que tem lá a gaveta com todos os contratos dos motoristas, paga tudo direitinho. Se o cara enxerga essa possibilidade na concorrência, às vezes ele vai trabalhar lá na concorrência porque tem tudo organizado, né? Às vezes tem uma disparidade aí de custo porque não está dentro do regime. Exatamente. Então é isso que... Agora, tem mais uma? Fala tem mais uma fala aqui. Aí, Edilson. Um pizzaiolo inicia as atividades às 16h30. E sai meia-noite, como enquadro adicional noturno de forma correta. Então ele entra às 16h30 e conclui 0h, meia-noite. Como enquadro o adicional noturno? Bom, essa é uma boa pergunta. Acontece o seguinte, depende também do regime de trabalho, né? Se for CLT, né, a gente vai seguir também as orientações do sindicato da categoria, que também diz sobre isso, né, esse documento que é elaborado todos os anos, existem, né, os reajustes que acontecem, então todos os anos os sindicatos mesmo, né, elabora ali esse documento, ali vai dizer, né, qual a porcentagem do adicional noturno. Então, assim, pela CLT, o padrão é 20% na hora trabalhada após as 10 da noite. Mas pode ser que essa categoria especificamente defina, não é 20, vai ser 30. Então, a gente precisa saber pelo sindicato da categoria qual foi o valor estabelecido. Mas se for um padrão aí CLT comum, é 20% nas horas que excede após as 10. Então, se ele começou às 6 da tarde, ele vai trabalhar das 6, 6h30, né? Não, 16h30, né? Às 4 da tarde. Ele vai trabalhar com o horário normal, o salário normal até às 10. Das 10 à meia-noite, que são só 2 horas, é sobre aquelas 2 horas que você vai pagar esses 20% a mais. Então, você precisa saber primeiro qual que é o valor da hora do seu funcionário. Né? Vamos supor que é R$10 o valor da hora trabalhada. Nesse 2 horas, ele vai estar ganhando ali 20% de R$10 para cada uma das horas. R$2 a cada hora. Agora, complementando a dúvida dele, agora uma dúvida minha. Você tem um teto, sei lá, 20%, R$10 a hora. Se eu pago o valor superior, ok, o motoboy, o pizzaiolo tá feliz da vida. E se eu pago o valor menor sem tá discriminado, posso ter uma punição? Você pode ter algum problema aí trabalhista no futuro, né? O que a gente tem que também, acho que fortalecer aqui nessa discussão, a importância desse contrato, mesmo que às vezes não tá na carteira registrada, né? Vá atrás de um apoio jurídico, um apoio, né, contábil, para elaborar ali um contrato de prestação de serviço com esses freelancers, que a gente sabe que acontece muito no setor, né, motoboys, pizzaiolos também. Então, acho que precisa ter realmente um contrato firmado e que atenda pelo menos o piso, né, a base aí do que a categoria pede. Se você pagar menos que isso, ele pode entrar com uma ação trabalhista. E receber juros e correções. Né? Exatamente. Então, ele assim, pode exigir o vínculo, por isso que é né? muito importante a gente conhecer esses documentos aí, que chama
do sindicato? É a convenção, a convenção coletiva, que é o documento firmado todos os anos pelos sindicatos. Cara, a quantidade de... A gente falou aqui por alto de alguns pontos importantes, claro, mas eu acho que deve ter um monte de outros pontos muito ou tão importantes quanto esse que a gente falou. E só que aí eu acho que a gente plantou mais dúvida ainda na cabeça de quem tá nos vendo, nos ouvindo. Só que é para isso que existe o Sebrae. Só que muita gente pode estar com dúvida. Pô, mas eu não tenho grana para pagar o Sebrae para me ajudar. Como é que funciona essa consultoria, essa ajuda do Sebrae? É tudo pago? É tudo gratuito? É algo híbrido? Como que funciona o empresário? A gente jogou um monte de dúvida na cabeça dele, ele está lá com ideias borbulhantes. Se ele precisar de ajuda, ele tem que pagar? Como que ele faz para ter uma ajuda do Sebrae? Grande parte do nosso atendimento é gratuito ainda, né? Durante a pandemia, a gente foi 100% gratuito. Oh, que legal! Né? Foi um serviço que o Sebrae, né, fez para a sociedade ali. Então, isentou 100% todos os nossos produtos, que a gente chama aí de palestras, cursos, né, consultorias e tudo mais. Agora a gente retomou, né, a cobrança de alguns serviços especificamente, mas para aquele que fala assim, nossa, eu não tenho dinheiro, estou começando, o que eu faço? Você tem apoio do Sebrae, sim, né? Então você pode ter apoio indo até os escritórios ou os postos do Sebrae aqui, no 0800, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, qualquer dúvida que você tiver, seja sobre MEI, sobre imposto, sobre qualquer coisa, liga no 0800. Vai ter alguém para te atender a qualquer momento. Então, tô com dúvida aqui com o meu motoboy, né? Meia-noite, o que eu faço? Liga no 0800. Né? Então, é um serviço muito competente da equipe lá de atendimento do 0800, que faz, né, um trabalho muito bacana, porque tem cidade que não tem, porque às vezes está longe, né? Então, a gente tem esse 0800 vale no Brasil inteiro, não é só São Paulo. Legal. Tá? É um 0800 unificado, uma central. Dependendo do estado que você liga, ele direciona para, né, para aquele estado, mas funciona o mesmo número no Brasil todo, 0800, 570, 0800, repetindo. Temos o nosso site também com muita informação, muito curso EAD, com a agenda dos escritórios. Então, eu não gosto de curso online, quero ir no presencial. Vai lá, procura a agenda, vai procurar qual cidade, qual região que você está, e aí ele direciona para os cursos presenciais conosco, lá no escritório. A grande maioria gratuitos. Cursos mais rápidos, de 1 hora, 2 horas de duração, são todos gratuitos. As consultorias, temos 5 tipos de consultorias mais pontuais, que são gratuitas também, de 1 hora de duração. Então, sento com o empresário, discuto um problema específico, às vezes, ali. Mas também temos consultorias pagas, que é aquele que quer mais um acompanhamento por mais tempo. Eu sou especialista em marketing digital, então, às vezes, a pessoa quer que eu faça um diagnóstico completo das redes sociais, do site, né, avaliar toda a estrutura que ela tem ali de marketing, os anúncios, e dar um direcionamento para ela, tipo, vamos melhorar isso, vamos melhorar aquilo, aí eu vou acompanhando essas empresas durante uma carga horária específica. Então, ela pode comprar também carga horárias, eu quero por 6 horas, 10 horas, 18 horas, temos produtos, né, diferentes, aí dependendo do nível de acompanhamento, mas isso eu faço um projeto antes, faço uma proposta e apresento, e acontece assim. Não tem desculpa para buscar informação e conhecimento. Não tem. E às vezes, olha, às vezes as pessoas falam, mas o curso de 1 hora, 30 minutos, 1 hora e meia é pouco. Edu, infelizmente, a gente já... Em alguns minutos aqui, a Ângela falou pra gente aqui pontos importantíssimos menos de uma dúvidas. Hora, a gente tirou muitas dúvidas. Então, assim, 1 hora... Isso porque nós abordamos diversos assuntos. Imagine você com foco. Então, assim, 1 hora você consegue aprender e desenvolver muito. Sim, você pode fazer vários, né? A gente tem uma semana lá no escritório, a Ângela é responsável lá pelo atendimento, ela programa cursos durante uma semana inteira, de segunda a sexta, sobre marketing, finanças, né? Assim, é uma trilha, vamos dizer assim. Então, quem for lá e acompanhar a gente nessa, né, durante essa semana, por exemplo, vai ser capacitado em vários
Em vários aspectos. Aspectos. E fora, assim, que a gente sempre fica ali depois da aula, esclarece dúvidas, a gente direciona esse cliente para atendimento posteriormente. Então, assim, tem cliente que está lá no escritório toda semana, né? Sempre está lá, é Legal. frequente mesmo. Geralmente começam a fazer um curso, eles sempre retornam, voltam. Na última semana, nós tivemos a Semana do MEI. Então, foi uma semana, assim, enriquecedora. Tivemos parceiros, INPE, Procuradoria, tivemos a DESAMPA, que também são parceiros que realizam atendimentos, né, voltados para os MEIs. Então, assim, a gente sempre tem ações voltadas, né, para dar esse suporte e esse apoio para os empresários. Vou passar por lá, viu? Pode Legal. ter certeza. Legal. Agora já tô tendo um direcionamento, o que fazer. Começou mas já? já começou aqui o Começou. juízo, mas aí Você vai ligar aonde? eu vou ligar no 0800 600 Não, 570. Então, eu falei 0800 É. 570 0800. Olha, eu preferi presencial, procurar a Marília e procurar a Ângela. É isso certo? aí. Ótimo. Meninas, que bate-papo sensacional. Pode ter certeza Já que acabou? tanto... infelizmente... Infelizmente, Olha, voa, eu vou né? falar, Voa. bate-papo Boa. Nem muito terminei bom. de comer a pizza. A Ângela Eu nem nem comecei a nem deu comer tempo, ainda. né? Nossa, é que o Eduardo fala muito, você nem conseguiu comer. Eu vou comer. E falar em pizza, mais uma vez agradecer. Ó, vou até obrigada. falar aqui novamente. O Facebook, @Pizzaria Natália Oficial, é o Facebook, tá? Depois se Vamos seguir, seguem com lá. certeza. E também o Instagram. Edu, o Instagram é @Pizzaria Natália. Então, Isso. o Facebook, Pizzaria Natália Oficial, e o Instagram, @Pizzaria Natália. E os telefones? Fala aí, Edu, os telefones, por gentileza. Onde encontrar a Pizzaria Natália? 5199-7727, 5199-7722, 5971-3618 e tem um atendimento no WhatsApp também, 99516-3531. Bom, se É tem isso aí. bastante contato é porque tem bastante demanda. Contatos do Sebrae, tem o site sebrae.sp, Sebrae.com.br tá, ou sebrae.com.br também. legal, E o 0800 570 0800. E, Show de e assim, bola. entrando no nosso site, tem ali o canal Fale Conosco, nós temos vários canais também remotos. Então, tem o WhatsApp, tem Instagram, sim, tem legal. Facebook. Né? Legal. Então, assim, dá pra... Dá pra... Tem achar a gente. em É qualquer muito lugar. fácil. Não tem você desculpa, conseguir, não tem desculpa. A gente fala, não tem segredo, tem É isso Sebrae. aí. Tem que ser Brai. Legal. Meninas, olha, mais uma vez eu falo, muito bom esse bate-papo. Certeza que eu aprendi muito com vocês. Pretendo continuar aprendendo, né? Pretendo continuar aprendendo, assim também como os nossos consumidores aqui de conteúdo. Certeza, vão ter bastante perguntas aí. Gente, olha, se você tem dúvida, mande aí no chat, pode mandar no chat que nós vamos compartilhar com as meninas. Com certeza aí vocês vão Ficamos à conseguir dedicar um disposição. tempinho aí. Ou até mesmo, pode procurar diretamente aí o Sebrae que vocês vão tirar todas as dúvidas de vocês, vão ter um direcionamento para saber onde empreender e como empreender. Certo? Agradecemos aqui a presença de vocês. Nós esse também bate-papo agradecemos a maravilhoso. oportunidade. Muito bom. Olha, vou Obrigada. sair daqui enriquecido de informações. E você, Edu? Muito legal, bate-papo maravilhoso, interessante. Isso aqui foi só a ponta do iceberg, né? A quantidade de informações que o Sebrae disponibiliza aí para quem quer empreender, quem já está empreendendo, tem dúvida, quer melhorar seus processos, sua lucratividade, né? É o caminho, é o Sebrae. Maravilha. Ótimo. E nós temos aqui Uma uma lembrança. singela lembrança para cada uma de Obrigada. vocês. Obrigada. Ângela, Obrigada. Nossa. uma singela homenagem. Não, é Muito Só uma lembrancinha né? Uma desse. lembrancinha por vocês participarem Legal. conosco. Nesse Nossa, episódio. tem bastante coisa aqui, Obrigada. gente. E é isso, Obrigada. gente. Edu, Estamos chegando ao final de mais um episódio do Foodcast PMG. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, gente. um Valeu. abraço. Tchau, Até mais. tchau.